Oi, ouvinte do Literatura Oral. Eu sou a Sabrina e neste episódio continuo a análise crítica de Úrsula, romance de Maria Firmina dos Reis, de 1859. No último episódio, vimos que Tancredo sofre uma decepção. Quando ele retorna de um ano de trabalho, a noiva, Adelaide, tinha casado com o pai. A mãe tinha morrido de desgostos e o pai casou com a noiva dele. Tancredo cavalga desconsolado até que o cavalo cai morto de cansaço. Ele é socorrido na estrada por Túlio e eles logo se afeiçoam e se tornam amigos. Túlio vive na condição de escravizado e leva o acidentado para a casa de Luísa, mãe de Úrsula. Úrsula e Tancredo se apaixonam. Ele paga a alforria de Túlio e pede a mão da moça para a mãe dela, que é viúva. O romance mostra a sociedade escravista do tempo em que foi lançado, meados do século XIX, mas não tem menção à data ou lugar onde a ação acontece, na narrativa. A gente viu que Maria Firmina constrói as personagens escravizadas com o entendimento da condição de injustiça em que vivem. E tanto Túlio quanto Susana, a senhora que também vive lá, falam de forma esclarecida, num discurso que se equipara ao dos brancos. A autora apresenta primeiro Túlio, que também é a primeira personagem de quem sabemos o nome, e primeiro apresenta o rapaz como um homem de feição bondosa, mostrando o caráter dele, para só então mencionar a condição de escravizado. A narrativa fala da condição de acanhamento de Túlio, por se saber escravizado e diminuído naquela sociedade. Por exemplo, quando Tancredo tira a luva para dar a mão, cumprimentando ele, como Túlio não é acostumado a ser tratado de igual para igual com os brancos e surpreso pelo cumprimento do outro, ele beija a mão de Tancredo. Depois de publicar Úrsula, Maria Firmina publicou como fascículos, em jornal, contos e poemas. É interessante que essa mulher preta, que trabalhava como professora, tenha se dedicado para a poesia, que é uma atividade que depende de se voltar para dentro, para examinar seus sentimentos, para olhar a sua subjetividade. Porque, por um lado, ela trabalhava, era ocupada. E, por outro lado, esse espaço da subjetividade era negado às pessoas pretas e pobres nessa época de Brasil escravocrata. Era esperado do corpo negro que fosse sempre voltado ao trabalho braçal, não ao trabalho reflexivo, intelectual, que fosse sempre um corpo utilitário, no sentido de produzir algo de útil para outros. E não que esse corpo usasse o seu tempo consigo mesmo, com sua subjetividade. Então, ao fazer literatura, e especialmente ao produzir poesia, Maria Firmina está contrariando o sistema, se rebelando, se afirmando como indivíduo e não como mercadoria, se afirmando como corpo que tem direito a sonhar e desfrutar de arte. Eu não sei como ainda ninguém teve a ideia de adaptar a Úrsula para uma novela de TV. O romance tem tudo para render uma adaptação. Vamos voltar para a narrativa de onde a gente parou no último episódio. Mas antes, te inscreve no canal, deixa like, comentário, compartilha, vai no sininho, todas as coisas. Vamos lá! Saudosa de Tancredo, que foi cuidar de seus negócios, Úrsula vai à mata e talha o nome do amado na árvore que viu a confissão do amor deles, que é um jatobá. Nisso, ela escuta um tiro e uma ave ensanguentada cai no vestido dela. O caçador que atirou vê Úrsula, diz que é um amigo da mãe dela e imediatamente se apaixona pela moça sem dizer o nome dele. O caçador, que não é nada gentil, avisa a Úrsula que ela reze para que ele deixe de amá-la, ou então ela será dele de qualquer jeito. Gentil que só, né? Jatobá é uma árvore vistosa e, em Úrsula, funciona quase como uma personagem, tendo dois momentos importantes. Primeiro, o jatobá testemunha a declaração de amor entre Úrsula e Tancredo. Depois, a árvore tem a informação do nome do amado, de Úrsula, quando o caçador vai ali esperar por ela, porque a moça tinha entalhado o nome dela e de Tancredo no tronco, aquele famoso entalhe dentro de um coração, talvez.
E aí o vilão fica sabendo quem é o rival dele, por quem a mocinha é apaixonada, e portanto de quem ele deve se vingar. Esse caçador é o tio de Úrsula, irmão de Luísa B., que estava brigado e sem falar com ela há anos e nem conhecia a Úrsula. E mesmo morando ali do lado, nunca tinha visto a sobrinha. Gente, eu fui um bom pedaço da narrativa acreditando que o irmão de Luísa é o pai de Tancredo, que não tem o nome do pai de Tancredo no romance, e porque antes a narrativa dizia que Úrsula e Tancredo são primos. Mas depois não tem mais nenhuma informação sobre esse parentesco e o tio é outra personagem, chamada Fernando. Não é o pai de Tancredo, até porque o tio resolve casar com Úrsula e o pai de Tancredo estava recém-casado com Adelaide, a primeira namorada de Tancredo. Mas eu fiz essa confusão aí, então não façam. O caçador vai à casa de Luísa se reconciliar com a irmã e avisar que está indo à cidade buscar um sacerdote e casar com a sobrinha. A opinião da moça, se quer casar ou não, simplesmente não é pedida e não importa. Morrendo, Luísa manda que a filha fuja. Abre aspas. Meu Deus, exclamou Úrsula, no auge da mais pungente aflição. Ó vós, Senhor, que sois bom e que podeis tanto, restitui-lhe a vida, ainda em troca da minha. E caiu sobre o corpo já meio gelado da infeliz mãe. Luísa, de novo, abriu os olhos para dar um último adeus à filha de suas adorações e, por um esforço derradeiro, disse-lhe: Úrsula, minha filha, teme a cólera de Fernando, mas, sobretudo, teme e repele seu amor desenfreado e libidinoso. Meu Deus, perdoai-me se peco nisto. Aconselho-te que fujas. Foge, minha filha, foge. Foram suas últimas palavras a custo arrancadas e entrecortadas pela morte. Fecha aspas. Sobre a paralisia de Luísa, a pesquisadora Marra sugere ser possível inferir uma complicação de alguma doença venérea transmitida pelo marido. Tanto Luísa quanto Susana falam do falecido, pai de Úrsula, como um homem mau, que não respeitava o casamento, que era violento. A gente sabe que era comum violência sexual contra as mulheres escravizadas por parte dos senhores, que se consideravam seus donos. Isso está referenciado em obras como Casa Grande e Senzala, do sociólogo e historiador Gilberto Freire, de 1933, só para citar uma obra aqui. A sífilis é uma doença que pode causar rigidez muscular e paralisia. E no século XIX, sífilis era uma doença proliferada no Brasil. Isso não está explícito no romance, não é falado qual é a causa da paralisia de Luísa. Mas a gente pode inferir que a paralisia teria algo a ver com uma doença transmitida pelo marido adúltero. Também não tem nenhum indício no romance de que os 3 senhores escravos tenham estuprado mulheres escravizadas, mas se eram violentos com escravos, essa violência de cunho sexual fica implícita. Os 3 senhores escravos da história são o pai de Úrsula, já falecido, o pai de Tancredo e o tio de Úrsula, irmão de Luísa. E vamos lembrar que Maria Firmina era uma mulher, publicando essa história durante o período da escravidão. Ela tinha que fazer as denúncias de um jeito meio velado. Daí a gente poder inferir que esses senhores violentassem as mulheres que eles tinham na condição de objeto. O que a gente tem é os 3 homens autoritários, escravocratas, senhores poderosos do romance, sendo também homens lascivos, que se aproximam do feminino, objetificando as mulheres e movidos pela luxúria. O pai de Tancredo, com 60 anos, casa com a noiva do filho, novinha. O pai de Luísa é dito no romance que ele não respeita o matrimônio, então, que é adúltero. E de Fernando, a narrativa sugere que tinha um amor incestuoso pela irmã. Dá para ver até pela fala dela, né, quando ela diz que Úrsula fuja, que Úrsula deve temer mais o amor dele do que a raiva dele. E também dada a reação de fúria dele quando ela casa. E depois, inclusive, é ele quem assassinou o cunhado. A gente sabe disso mais pro final da narrativa. E enlouqueceu querendo a própria sobrinha, que também tem uma diferença de idade grande com ele.
São 3 homens que tratam as mulheres como tratam os escravos, como coisas das quais eles podem dispor quando quiserem e que se utilizam como mercadorias. Cansando de uma, pegam para si outra mais bonita e mais jovem. O romance tem essa denúncia da vulnerabilidade das mulheres e de um aspecto doentio e nojento desses homens poderosos. As mulheres, em geral, são vistas por esses homens como parte de sua propriedade ou de algo que eles podem agregar à propriedade, basta querer. O único casamento feliz em Úrsula é o de Susana com o marido africano, mas o comércio da escravidão foi lá e acabou com a felicidade, capturando a mulher e trazendo como escrava. Luísa, apesar de paralisada, tanto física como socialmente, porque é uma mulher que dependia do irmão e depois do marido, mas mesmo paralisada, ela fala. Ela expressa verdades sobre esses homens maus. Ela conta para a filha e para o futuro genro como foram as coisas. E ela tem a iniciativa de mandar que Úrsula fuja. Então ela educa a filha para a ação. Por essa capacidade de Luísa em narrar e se expressar, Maria Firmina confere voz a uma personagem feminina que é representativa do feminino em diversas instâncias. Luísa é irmã, esposa, mãe, senhora, proprietária, sogra. Numa sociedade patriarcal em que a primazia do discurso é masculina, Luísa é uma personagem transgressora, porque fala a despeito de sua condição de paralítica. Ela representa a valorização da voz feminina por Maria Firmina. Ainda falando sobre as personagens homens, vale destacar o feitor branco da fazenda de Fernando. Essa personagem, sem nome, quando é chamado pelo patrão Fernando, tio de Úrsula, ele é chamado a buscar a escrava Susana na casa de Luísa, ele se revolta com a violência do patrão e pede demissão. Fernando queria arrancar de Susana a informação de para onde Úrsula tinha fugido e manda que o feitor branco traga a idosa, Susana, amarrada a um cavalo, sendo arrastada até a fazenda dele, onde seria torturada para falar. E manda também que dobre o turno de trabalho dos escravos da fazenda, sendo que isso já era meia-noite, quando ele dá essa ordem, e aí os escravos teriam que trabalhar toda a madrugada. E aí o feitor branco se revolta, acusa o patrão de ser um criminoso violento e, como se não bastasse, toma partido da escrava Susana e vai avisar ela do perigo que ela está correndo. Tudo isso no meio da noite, que, como a gente viu, a ação neste romance acontece principalmente à noite. A atitude desse feitor contrasta com o comportamento de Antero, um escravizado que Fernando emprega como guarda de Túlio. Antero é um negro já idoso e ele mantém Túlio preso na propriedade do patrão, não atenta para o injusto da situação, quando até o padre e até o feitor branco já tinham se revoltado com Fernando e chegado no limite de compactuar com tanta violência. Eu achei estranha a atitude do feitor branco, que afinal era empregado para fazer cumprir as maldades ordenadas pelo patrão. Me pareceu no primeiro momento uma personagem mal elaborada, porque um feitor, ainda por cima branco, se assustar com a medida de maldade do patrão, que é um senhor de escravo notoriamente malvado, é muito pouco provável. Mas aí entra Antero na narrativa e eu entendi que a participação do feitor branco é contrastar a atitude desse empregado preto, que também era um escravo. Até o feitor branco chegou no limite, mas Antero não. E Antero tem o agravante de estar viciado em bebidas alcoólicas. É um escravizado que ficou alcoólatra. Então é uma forma de Maria Firmina fazer mais essa denúncia sobre o problema do alcoolismo entre os escravizados e principalmente sobre alguns negros que, em troca de algumas regalias, que podiam ser bebida, enfim, alguma liberdade, tomavam partido dos senhores e maltratavam os próprios irmãos, que, vamos combinar, é o cúmulo da sacanagem. Mais para o final, Antero ganha espaço na narrativa. Então, eu entendo que Maria Firmina estava chamando atenção para esses problemas que ela mostra a partir da personagem Antero.
o alcoolismo dos escravos e a traição. Vocês lembram em Django Livre, filme de Tarantino? A personagem interpretada pelo ator Samuel L. Jackson, o Stephen, ele é descrito como o preto mais desprezível por delatar e torturar os outros escravizados. Antero não é inteligente como o Stephen do filme, mas segue a mesma linha de traidor. E por falar em intertextualidade ou obras que o romance nos lembra, no próprio romance Úrsula, Maria Firmina faz referência a Paulo e Virgínia, um romance do século XVIII de Bernardin de Saint-Pierre, dizendo que a tarde do enterro de Luísa parecia saída dessa obra, que é um clássico do romantismo. E mais para o final, fala também em Otelo, peça de Shakespeare, quando diz que Fernando, o caçador, irmão da Luísa, estava possesso de ciúme procurando Úrsula. E isso nos diz da Maria Firmina, leitora. Bom, mas vamos falar um pouquinho do mocinho desse romance. Tancredo é um homem diferente dos homens da geração anterior a dele. Ele é mais sensível, desde a infância gostava da companhia da mãe, de receber carinho, e se forma em direito, o que sinaliza que poderá trabalhar, ganhar a vida em outro tipo de negócios que não o tráfico humano, as fazendas de café. A formação acadêmica e a identidade sensível à dor do outro, como quando ele conhece Túlio, mostram Tancredo como um homem do porvir, naquele ano de 1859, quando Maria Firmina lançou seu romance. A autora constrói Tancredo como um homem ideal para o futuro que ela provavelmente queria ver realizado. Um branco íntegro, fiel às suas emoções, respeitador, que paga a alforria de um rapaz negro, que ele reconhece como amigo, que não se importa de casar com uma pobre e com potencial de trabalhar com leis, com conhecimento acadêmico. Mas apesar dele ser um arauto de um futuro com homens melhores, a realidade de quando Maria Firmina publica ainda é a da força bruta e da escravidão. E essa personagem, Tancredo, ainda não tem muito lugar na sociedade que Maria Firmina está vivendo. E ele é morto pelo seu rival e representante de tudo de ruim que um homem podia ser, o Fernando. Tá, já dei o spoiler aqui então que o mocinho vai morrer. Marra sugere que Maria Firmina constrói Tancredo como um homem idealizado para educar os homens, assim como os escritores homens, da estética do romantismo, construíam mulheres idealizadas como modelos literários de como as leitoras deviam se comportar, fazendo da literatura uma ferramenta de domesticidade feminina. Maria Firmina inverte essa chave e idealiza Tancredo como os leitores homens deveriam se comportar. Não é maravilhosa? Marra diz, lá na tese dela, abre aspas, Tancredo é o exemplo de uma masculinidade branca modelar. Fecha aspas. Susana tinha sido presa na fazenda de Fernando para dizer onde a moça estava escondida, onde Úrsula estava escondida, e tinha recebido a promessa de que seria torturada. Ela acaba morrendo presa ali. Tancredo e Úrsula chegam a casar, mas logo depois da cerimônia, Fernando assassina o noivo e leva Úrsula em transe para casa. Túlio tinha tentado avisar o amigo da emboscada e também é morto por Fernando. Depois da morte de Tancredo, Úrsula perde a razão, enlouquece de tanto sofrimento, porque já tinha morrido a mãe, ela vê morrer Túlio e, por fim, o recém-marido Tancredo também é assassinado por Fernando, que leva ela para casa. No último capítulo, o padre faz um sermão para Fernando, que serve de mensagem aos leitores, mostrando que quem é mau, vingativo, violento, mesmo tendo poder, nunca alcança a felicidade, porque o caçador Fernando matou pessoas, torturou, fez de tudo para ter Úrsula, mas quando conseguiu levar ela para casa, ela ficou louca. E o padre dá um último conselho a ele, abre aspas, vivei a vida solitário, passai em ardente e fervorosa oração os dias e as noites. Indenizai os vossos escravos do mal que lhes havei feito, dando-lhes a liberdade.
Esse ato de abnegação e de caridade cristãs agradará a Deus, e então talvez, na sua misericórdia infinita, Ele abra para vós os tesouros da sua inefável graça. Fecha aspas. O capítulo 20, que é o último, termina com a morte de Úrsula e com Fernando sendo assombrado por visões das pessoas que ele matou, como Tancredo e como a mãe de Túlio, que num flashback Túlio lembra dela. No epílogo, a história segue 2 anos depois desses acontecimentos. Um homem chamado Frei de Santa Úrsula foi pedir para viver no convento, meio louco e infligindo suplícios ao próprio corpo, como jejum, cilício e passar a noite em claro. Cilício, que é uma faixa com pontas para amarrar no corpo e cravar as pontas na pele, como forma de penitência. Esse Frei de Santa Úrsula é Fernando. Quer dizer, ele está impondo a si os castigos que antes ele impunha aos escravos, que ele mandava deixar em jejum, que ele não deixava dormir. Quase morrendo, Fernando confessa a um padre que vai continuar se vingando de Tancredo do outro lado, depois de morto. Mas o padre avisa que ele não vai encontrar a Úrsula, porque ela está no céu e ele, criminoso e pecador, vai para o inferno. E isso não deixa de ser um toque de humor para a nossa leitura de hoje, com a nossa bagagem de entendimento. O padre fala, tu pode até seguir te vingando de Tancredo, mas não pensa que tu vai encontrar a Úrsula. Mas Maria Firmina pode ter escrito como uma certa ironia contra os senhores de escravo do tempo dela, contra a gente ruim, que acha que pode tudo infinitamente. Lembrando da hipocrisia dos senhores escravos, que geralmente eram religiosos, né? Às vezes até tinham uma capela dentro da fazenda, e ao mesmo tempo tinham uma senzala e torturavam os escravos. A história principal de Úrsula é a impossibilidade da união do casal Úrsula e Tancredo, motivada pela ação do antagonista Fernando. No início do romance, parecia que a história seria sobre o homem que cai do cavalo, Tancredo, e a decepção de perder a noiva para o próprio pai. O vilão da história, o caçador Fernando, só aparece lá pelo meio do romance. E eu achei que a mocinha, sendo o título do livro, que ela teria uma participação mais ativa. É possível uma mocinha do romantismo ser agente, como a gente viu aqui no LO a Aurélia Camargo, a protagonista de Senhora, de José de Alencar, romance também do romantismo de 1875, quase 20 anos depois de Úrsula, portanto. A Aurélia é uma contadora, praticamente, articulada, trama e interfere na vida de várias personagens ativamente. Mas Úrsula é um romance bem alinhado à estética do romantismo e a protagonista fica naquela de se apaixonar, sonhar, desmaiar, e é isso, e tá tudo bem. O epílogo conta também do fim de Adelaide, que já tinha ficado viúva do pai de Tancredo, casado de novo e estava sofrendo, sem nunca ter conseguido ser feliz. Ainda que indiretamente, o romance Úrsula denuncia a condição de subalternidade da mulher no Brasil do século XIX. Com exceção de Adelaide, a primeira noiva de Tancredo, que de acordo com ele foi agente do seu destino em preferir o pai ao noivo submisso e meio bobo, fora ela, todas as outras mulheres do romance são vítimas da sociedade e dos homens, quer dizer, são vítimas da cultura patriarcal. São passivas e vulneráveis às ações dos homens. A mãe de Tancredo vivia triste e com medo do marido. Luísa, mãe de Úrsula, foi vítima do irmão, que não gostou do noivo dela e ficou contra o casamento, mas ficou tão contra que matou o marido e nunca mais falou com a irmã, que sobreviveu sabe-se lá como, já que não trabalhava e ficou paralítica. Foi vítima também do marido, porque o marido dela era ruim, violento. Úrsula, desde criança, é vítima do ciúme e da vingança do tio. Susana é vítima do comércio humano da escravidão e morre sendo maltratada. Mesmo Adelaide termina o romance infeliz, depois de 2 casamentos por dinheiro. Quer dizer, Úrsula denuncia a condição degradante a que são submetidos os escravizados, mas denuncia mais ainda a condição degradante a que são submetidas
todas as mulheres, escravizadas ou não. Denuncia a opressão do patriarcado sobre o feminino. Fala da violência que as mulheres estavam vulneráveis e que muito lembra a violência a que estamos suscetíveis hoje. Essa violência contra o feminino está, por exemplo, quando o caçador, que depois a gente sabe que é o tio de Úrsula, diz que decidiu casar com ela, ali, quando viu ela pela primeira vez. Isso por si só já é uma violência, porque ele não pergunta a opinião dela, simplesmente decide, e à mulher cabe acatar quieta a vontade do homem que quis casar com ela. No dia que ele conhece Úrsula na mata, ele fala que ela se dê por muito feliz de ele estar respeitando o fato dela ser filha da Luísa, que depois a gente vai saber que é irmã dele. Porque fosse outra mulher, o que normalmente ele faz é mandar os escravos dele carregarem a mulher que ele gostou para casa dele, e fazer com ela o que ele bem quiser. Na ocasião, ela está usando um vestido branco que fica manchado do sangue da perdiz que ele matou. Um símbolo da violência de Fernando maculando a pureza dessa moça, esse vestido branco sujo de sangue. Que também é uma sugestão do estupro que ele está prestes a cometer e só não faz porque fica sabendo que a garota é Úrsula. Então resolve que com essa ele vai casar, queira ela ou não. Essa parte está assim no texto. Abre aspas. Amo-vos. Apenas há um momento que vos conheço e parece que há um século que vos idolatro. É ardente e violento o afeto que nutro no peito. Menos puro fora ele, que, imenso como acabo de confessá-lo, saciá-lo-ia sem dificuldade. Meus escravos não estarão longe, muitos deles seguiram-me à caça. Chamá-los-ia, e vós seríeis conduzida em seus braços, apesar dos vossos gritos e do vosso desespero, até minha casa, onde seríeis minha, sem terdes o nome de esposa. Não é isto verdade? Mas não, o amor que ora desenvolvestes em meu coração é tão ardente quanto respeitoso. Fecha aspas. Gente, ele está falando, em outras palavras, para ela ficar muito agradecida por ele não estuprar ela, que é algo que ele pode fazer quando ele bem quiser e que é o que normalmente ele faz quando encontra alguma mulher. É mole? Maria Firmina está denunciando os estupros que os senhores cometiam, na certeza da impunidade, porque a narrativa repete algumas vezes que a justiça não dá conta desses senhores, que fica tudo por isso mesmo. Tanto que Fernando matou um monte de gente e nunca respondeu judicialmente, Foi virar frei lá no convento. Sendo um fazendeiro, branco, homem, senhor de escravos, ele estava acima da lei no século XIX e assim fazia o que bem quisesse. A narrativa também denuncia os casamentos de homens mais velhos com meninas, quando esses homens são fazendeiros poderosos. No início do romance, uma das razões apontadas pelo pai de Tancredo para ele não casar com Adelaide, além da pobreza dela, era que a garota era muito jovem e ele teria que esperar 1 ano afastado. O pai de Tancredo era um senhor de 60 anos, o que para a época significava ser um homem velho. Hoje não, hoje uma pessoa de 60 anos tem uma expectativa de vida muito maior. Mas no século XIX a coisa era diferente, 60 anos já começava a ser um idoso. E aí esse idoso casa com uma adolescente praticamente, porque é um poderoso que faz o que quer. Nesse sentido, as mulheres e as pessoas escravizadas estão quase que equiparadas, porque estão submissas à vontade dos fazendeiros, dos senhores, dos representantes do patriarcado e donos daquele mundo, que, convenhamos, ainda é um mundo muito parecido com o nosso. A pesquisadora Marra comenta na tese que a diferença de classes, no romance de Maria Firmina, é um subterfúgio de um poder mais específico no contexto brasileiro, que é o poder sádico dos senhores de escravos. Sobre a conversão de Fernando em frei, Marra explica que a reclusão religiosa era um final comum para personagens femininas na literatura do romantismo.
Então, Maria Firmina vinga, de certa forma, a maldade de Fernando, né? Isso é o que estou falando, que ela dá esse final para o Fernando meio que como uma vingança, em lhe atribuir um final que era normalmente feminino, já que ele maltratou tantas mulheres. A autora também faz a personagem Fernando pagar com a perda de identidade, porque para ser Frei ele renuncia a seu nome, que o sobrenome era motivo de orgulho, era o que vinculava os homens às suas posses. A narrativa mostra Úrsula e a mãe dela estupefatas quando Tancredo diz o nome completo, porque pelo sobrenome ficam sabendo que ele é rico, herdeiro e tal. E Fernando se despe do nome, adota um nome religioso e em homenagem à sobrinha, que ele condenou à pobreza por assassinar o pai e por ficar inimigo da mãe, induziu a morte, abreviou a morte da mãe dela, que também era irmã dele, matou o marido, recém-casado, Tancredo, matou de fome a amiga Susana, matou o amigo Túlio e levou ela à loucura. E depois de tudo isso ele adota o nome dela, Frei de Santa Úrsula. Além de perder o nome, ao se fechar na clausura numa ordem religiosa, Fernando se condena ao celibato. E, considerando a conduta dessa personagem, estuprador confesso, o celibato é um castigo. Se priva da vida confortável, sendo servido por escravos, das suas propriedades, porque os freis tinham voto de pobreza, e paga por suas maldades envelhecendo dessa forma, o que também é um final didático de Maria Firmina aos homens ruins. A autora deixa como um recado aos leitores que compactuem com a escravidão o arrependimento de Fernando e a confissão dele de que a culpa é insuportável. Ele diz, abre aspas, perdoai-me, Senhor, porque na hora derradeira sufoca-me a enormidade das minhas culpas. Fecha aspas. Isso bem no final já. Fernando é simbolicamente castrado e separado da sociedade para que um futuro diferente com homens como Tancredo pudesse acontecer. Maria Firmina, mulher, nem te conto, falando aqui de 2025, os homens não estão muito bons ainda não, amiga. Tem um grupo de homens subindo a montanha com uma roupa laranja. É uma montanha, eles falam que é uma montanha, mas na verdade é uma moita. E eles se chamam de legendários. É porque eles devem fazer legenda, né? E isso não é o pior. O pior ainda é um outro movimento de uns que se chamam de Red Pill, que é um grupo que não tem vergonha de ser misógino. Vão pra internet xingar a mulher. Maria Firmina, não chegamos nos Tancredo ainda, mas estamos esperando. Úrsula tem o assunto da escravidão e da coisa horrorosa que é a escravidão, mas não é um romance exclusivamente abolicionista, no sentido de que a história principal não trata dessa questão. A escravidão aparece denunciada, mas como pano de fundo da história principal do romance, que é o enlace romântico desfeito por um homem ruim, violento e vingativo. A pesquisadora Marra fala que o mais adequado é dizer que Úrsula, talvez seja dizer que Úrsula é um romance anti-escravista, no sentido de que mostra a perversidade da escravidão, mostra a prática como brutal, antinatural, nociva para a sociedade em geral, porque quem se envolve com esse comércio são os antagonistas, os vilões da história, que são os homens senhores de escravo e são personagens representantes do pior que um ser humano pode ser. Mas a palavra abolicionista, que remete ao movimento pela abolição da escravidão, pelo fim da escravidão, a campanha abolicionista é algo mais burocrático e começou no Brasil a partir de 1868, então quase 10 anos depois da publicação de Úrsula. O que é uma informação controversa, já que aconteceram manifestações nomeadamente abolicionistas antes disso, mas ainda eram tímidas e pouco expressivas. Até porque chegavam ao Brasil informações da Revolução do Haiti, em que escravizados se rebelaram contra o domínio colonial e conseguiram a independência do Haiti, e isso bem no início do século XIX, em 1804. Mas claro, né, pessoal, naquele tempo as informações demoram muito para chegar de um lugar para o outro. E aí quando chegam, demoram para que sejam publicadas e para que cheguem, para que se espalhem e que sejam do conhecimento de todos.
Mas enquanto campanha abolicionista formalizada no Brasil, teria sido então mais para o final de 1868. Então, que o mais correto seria dizer que Úrsula é anti-escravista, porque Maria Firmina não está propondo um final prático e imediato para a escravidão enquanto comércio. O que ela está fazendo é mostrar o horror, né, do ponto de vista ético e moral mesmo, o horror que é a escravidão e que isso não é normal, não é cristão, não devia existir. Mas não é abolicionista no sentido de organização social para finalizar o comércio, o tráfico de pessoas. Deu para entender? Eu sei que Úrsula tem entrado em muitas listas de vestibular, leituras para vestibular. Então, cuidem que isso pode render uma questão capciosa. Úrsula é anti-escravista, mas não necessariamente abolicionista. Só que Úrsula ficou conhecido como o primeiro romance escrito por uma afro-brasileira e de teor abolicionista, porque a campanha abolicionista dependeu de um conjunto de práticas menores e de ações intelectuais que precederam essa campanha. E nessas ações intelectuais está a denúncia anti-escravista de Maria Firmina dos Reis em Úrsula. Cito da tese de Marra, abre aspas, Firmina dos Reis inaugura em sua ficção algumas estratégias reconhecidas internacionalmente como pertencentes ao repertório abolicionista, no qual a literatura teve enorme importância de sensibilização do público leitor, a retórica religiosa, a denúncia da segregação da família negra, a narração da diáspora transatlântica, a crítica a alguns senhores escravos e, principalmente, a libertação do escravizado. Fecha aspas. O título da tese de Laísa Marra, em que eu estudei para trazer dados teóricos neste roteiro, é A Narração de Maria Firmina dos Reis, Nação e Colonialidade. Está disponível online para quem quiser ler e se aprofundar mais. Ela cita outras pesquisas sobre Maria Firmina, entre elas algumas que aproximam Úrsula do subgênero romance gótico, que foi popular no século XIX. Para quem se interessar, é uma boa leitura. Só para deixar como sugestão de investigação para vocês, alguns elementos pelos quais Úrsula poderia ser inserido na estética do romance gótico são a presença de cenas noturnas, sombras nessas ambientações noturnas, cemitério e convento, que são cenários típicos em narrativas do gótico, uma encruzilhada, no momento em que Tancredo e Túlio estão cavalgando de volta para a fazenda de Úrsula, eles se veem em uma encruzilhada. Salas de tortura, com objetos de tortura entrevistos, reforçando um ar de mistério, mortes violentas, um corpo retorcido, que é o de Luísa, com a rigidez muscular da paralisia, e um monstro, que é Fernando, o tio de Úrsula. Desse ponto de vista, é interessante e reforça o caráter anti-escravista do romance o fato da autora ter criado o monstro como um homem branco, senhor de escravos, fazendeiro e ocupante do topo da pirâmide social, sendo que a narrativa da época escravocrata tentava pintar como criaturas monstruosas os negros, que seriam tão monstruosos que a escravidão estaria liberada, como forma de conter as bestas feras e usar essa monstruosidade para o trabalho compulsório, usar a energia dos monstros para trabalhar para os branquinhos bonzinhos. A ideia de que ser preto era ser mau era uma narrativa de consolidação e desculpa para a manutenção da escravidão para os brancos católicos. E Maria Firmina desconstrói essa ideia, criando personagens negras nobres, amigas, de bom coração, com valores humanos, como Túlio e Susana, e coloca as características de monstros, perversidade desmedida, sexualidade exacerbada e contraventora, gosto por violência, coloca tudo isso nos 3 homens, senhores de fazenda, donos de escravos e brancos. E assim denuncia o que é a real monstruosidade, que é o comércio humano e a exploração de escravos.
E o monstro Fernando só arrefece quando se coloca sob o domínio da cruz cristã, quer dizer, se isola num convento, cercado dos símbolos sagrados, que teriam o poder de conter a sua monstruosidade, como o vampiro, que enfraquece na presença do crucifixo. Um dia nós ainda vamos ter um episódio de Drácula, talvez até mais de um, que eu tenho muito material, tive várias aulas boas desse livro. O final de Úrsula dialoga mais com a estética do romance gótico até, com as personagens mortas ou infelizes, do que com os finais de romances românticos propriamente ditos, em que os conflitos são resolvidos, os maus se redimem e o casal é feliz para sempre. Em Úrsula não sobra uma viva alma para ser feliz para sempre. E a gente viu que, além de ser um romance com viés abolicionista, Úrsula é um romance feminista, até pela escolha do título. A personagem Úrsula, como eu comentei, não é a mais ativa na trama. O romance podia levar o nome de Tancredo, ou do comendador vingativo, que é o Fernando, ou ser um título fazendo referência a um desses homens, ou a uma das fazendas. Mas colocar como título o nome da mocinha, ao colocar como título o nome da mocinha, Maria Firmina está prestando uma homenagem às mulheres, dando uma chance de uma mulher aparecer como merece. E por falar em nome, Tancredo é o título de uma peça escrita por Voltaire em 1760 e que foi traduzida pelo maranhense Odorico Mendes em 1839. O que significa que Maria Firmina pode ter lido e se inspirado para o nome do galã, Voltaire, o filósofo iluminista francês. Essa informação do Tancredo eu trago do artigo de 2024, então bem recente, o artigo intitulado Úrsula de Maria Firmina dos Reis, o que fala e o que cala em uma obra afro-brasileira, do pesquisador Bruno Vinícius Gonçalves Vieira, da Unesp. Vieira retoma ainda uma possível influência do romance A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe. Informação essa que é tema de uma dissertação de mestrado da pesquisadora Luciana Martins Diogo, de 2016, que também é citada pela Laísa Marra. Harriet Stowe foi uma escritora americana que, mesmo sendo branca, foi abolicionista. A tradução desse livro dela teria chegado ao Maranhão 6 anos antes de Maria Firmina publicar Úrsula. Da mesma forma que a gente viu lá no início que o Sol se alinha com a masculinidade tóxica e a Lua então estaria para o feminino delicado, o romance também tem uma simbologia nesse sentido sobre a paternidade como brutal e injusta, cujos exemplos são o pai de Tancredo e o pai de Úrsula, que também era mau, e a maternidade como fonte de amor, cuidado, apoio e inteligência emocional, representada na mãe de Tancredo, que intercede por ele para pedir autorização do filho casar, em Luísa, mãe de Úrsula, que mesmo doente zela pela filha, e também representada por Susana, tem saudades da filha dela e da família, da qual ela foi arrancada, em África, e no Brasil se torna como uma mãe para Túlio. Quando Luísa B. casa e sai da fazenda de Fernando, ela leva com ela alguns escravos, que são o Túlio e a Susana, e nisso Túlio é separado da mãe. O pesquisador Moraes Filho fez um trabalho de reunião e divulgação de textos de Maria Firmina, inclusive de diários, em 1975, no Maria Firmina dos Reis, Fragmentos de uma Vida. Maria Firmina dos Reis, que ficou esquecida até a década de 1960. A autora ocupa um entrelugar. Ela é preta, mulher, portanto é alguém que recebeu menos instrução e alguém cuja voz não tinha muito espaço no século XIX. E isso colaborou para que ela não tivesse o devido reconhecimento e caísse no esquecimento. Por outro lado, ela era mais instruída que a maioria das mulheres da época, ainda mais das mulheres pretas. Ela foi aprovada em concurso para exercer a profissão de professora, escrevia, publicava, aparecia em jornais, lia o que chegava nos navios da Europa. Acho que deve ter sido solitária essa posição que Maria Firmina foi galgando com perseverança, estudo, coragem, pioneirismo, mas deve ter sido solitária.
Úrsula ocupa lugar de texto fundador na literatura nacional, por ser o primeiro romance em língua portuguesa de uma mulher afro-brasileira e por ter personagens negras valorizadas como pessoas e não mencionadas como mercadorias, tão somente. Ainda que não seja uma narrativa densamente elaborada, Úrsula tem o seu mérito e que bom que a autora e sua obra estão finalmente sendo comentados. Numa leitura rápida, a gente pode achar que é um romance bobinho, mas olha quanta análise rende. E lembrando que a minha análise e as chaves de leitura que eu proponho aqui não esgotam a discussão da obra de forma nenhuma. Fica como sugestão para que vocês leiam o romance inteiro e tirem suas próprias conclusões de Úrsula e da obra de Maria Firmina dos Reis, que vale a pena conhecer. Por hoje eu fico por aqui. No próximo episódio, teremos outra sugestão literária ou leitura comentada. Até lá, fiquem bem! E dá-lhe fim da escala desumana 6x1, taxação das grandes fortunas e viva a soberania nacional! Um abraço!